Bem-vindos a Santa Rita Assessoria e Consultoria, onde a tradição e a inovação abrem portas no mundo dos seguros. Desde 2005, oferecemos, junto com seguradoras parceiras, capacitação e soluções personalizadas para impulsionar a produtividade de corretores nos diversos ramos, como saúde, vida, transporte, garantias e responsabilidades. Nossa matriz fica em Curitiba. Temos filiais para atender os corretores nas regiões Oeste e Norte do Paraná. No entanto, atendemos corretores em diversos estados do país. Acesse nossas redes sociais e conheça o nosso trabalho. Venha ser atendido por nosso time de especialistas. Chegando para mais um programa do podcast O Corretor, e hoje a gente vai ter um bate-papo que vai passar para vocês uma visão 360 do mercado. Vamos falar de saúde, vamos falar de vida, mas eu não vou fazer a apresentação. Eu vou pedir ajuda para a Tina, da Santa Rita Assessoria, que está aqui passando malhos agora na liderança, talvez em maior presença dentro do nosso podcast, para que ela conte um pouquinho da relação da Santa Rita com essa empresa que a gente vai apresentar para o mercado hoje oficialmente, aqui primeira vez, né, Tina? E eu quero que você conte quem está aqui com a gente, como que a Santa Rita começou essa história de sucesso com essa grande seguradora do país. Oi, Léo, obrigada novamente por essa oportunidade de trazer coisa boa, né? Hoje a coisa é muito boa. E a história da Sul América, que são a empresa das minhas convidadas que estão aqui na minha frente, se confunde com a história da minha família e da assessoria Santa Rita. O meu avô, o pai do Santa Rita, trabalhou 45 anos na Sul América. O Santa Rita trabalhou 25 anos na Sul América. E nós somos assessoria da Sul América há 20 anos. Nossa. Então, já são 90 anos de história e nós temos um carinho enorme por essa empresa tão sólida e consolidada. E eu tenho o prazer de mostrar as minhas convidadas de hoje. A Juliana Queiroz, superintendente de vida da Sul América. Ju, muito obrigada por estar aqui conosco. E a Adriana Lins, diretora comercial de varejo São Paulo e Sul, que também está aqui e estão prontas para dar uma aula aqui para nós, Léo. Vamos começar, né? E agora eu vou começar pela Ju. Ju, se apresenta para nós, conta um pouquinho da história para quem está nos assistindo aí. Qual que é a tua trajetória com a Sul América? O que você tem feito aí como superintendente? Obrigada, Léo. Que satisfação poder estar aqui com vocês. Tina, muito obrigada. É muito satisfatório nós aqui, eu, a Adri, falando um pouco mais sobre a nossa querida Sul América. Eu tenho 5 anos de Sul América, 29 anos no mercado de seguros e sempre pautada em cuidar de pessoas. Então, eu vim para a Sul América para cuidar de gente aqui. E eu sou da área de vida e previdência, cuido
de uma região extensa, né, Tina? Que a gente se encontra aí no aeroporto. Eu atuo em Minas, Rio, Espírito Santo e todo o sul do país. Fui agraciada este ano para cuidar aqui do sul também. Não é mesmo, Adri? É isso mesmo, gente. Muito, muito obrigada pelo convite. Estou muito, muito feliz de fazer parte dessa roda de conversa, de estar aqui com o nosso principal parceiro, né? A Santa Rita é a única assessoria nossa aqui representando de uma forma sólida essa relação de 90 anos com a Sul América. E um ano incrível, um ano onde a gente completa 130 anos. Então tem muitos anos aí. A gente não vai falar de todos os anos, mas a gente vai contar um pouco dessa nossa história. Eu sou a Adriana Lins, eu sou a diretora comercial da Sul América. Estou na Sul América há mais de 17 anos, sempre atuando na área comercial. E em janeiro desse ano, eu fui presenteada em assumir o Sul. Então, hoje eu respondo por toda a distribuição dos produtos de vida. Olha, eu estou falando... A gente fala tanto, eu estou falando tanto em vida, né, que eu já estou até já com o braço lá no Vida também. Nós somos uma única empresa, né? Mas responsável por toda a distribuição dos produtos de saúde e odonto dos 3 estados, né? Paraná, Santa Catarina e Porto Alegre. E eu sempre fiquei no eixo São Paulo, né? Respondia pelo estado de São Paulo, uma praça muito pujante. E para mim está sendo muito rico conhecer culturas, conhecer um pouco da dinâmica que é diferente da Grande São Paulo. Então está sendo assim uma experiência incrível. Eu estou muito, muito, muito feliz de estar aqui para a gente dividir esse conhecimento, porque para mim também é muito rico, né, receber essas provocações de vocês, trazer um pouquinho, né, da cultura curitibana, para que a gente possa cada vez mais adaptar a nossa estratégia à realidade de cada região. Então, muito obrigada pelo convite. Eu acho que é engraçado quando a Adri diz assim, vida não é porque saúde é cuidar de vida. Exatamente. É tudo integrado, e eu acho que a gente vai falar hoje no podcast sobre isso. E eu, como corretor, a gente vê muitas vezes essa confusão também na cabeça do cliente. Seguro de saúde, plano de vida, seguro de vida, o que eu preciso ter? Esse foi um questionamento que eu fiz diversas vezes para diversos convidados nossos. O que é melhor você ter? Eu falo, o cenário perfeito é a gente ter os 2 produtos. Porém, não é toda a população que consegue ter, né? Mas eu falo, ter o cenário de seguro de vida aliado de um plano de saúde é o sucesso, né? Para qualquer pessoa estar 100% protegida, e a gente também vai poder falar no decorrer, não vou contar já, né, Tina? Dessa visão 360 que a Sul América está tendo aí, parcerias, grandes empresas por trás para trazer isso. Mas eu queria começar, já que a gente começou dando esse brainstorm de ideias que a gente começou falando, perguntando para ti, Adri, como que a Sul América tem enxergado esse mercado de saúde de uma forma mais para o 2025, quem sabe para o 2050. Já temos aqui quase 100 anos de parceria com a Santa Rita e uma empresa de 130, a gente tem que ter uma visão muito de futuro também, né? É isso aí. Bom, a Sul América completa dia 5 de dezembro 130 anos e nós somos uma jovem senhora, como a nossa CEO sempre diz, né? Talvez uma empresa, sem dúvida, muito tradicional, mas que em 2023 ela foi adquirida pelo Grupo DOR, um grupo que se tornou, né, dentro do setor de saúde, o maior conglomerado. Hoje a gente tem mais de 74 mil funcionários, a gente tem mais de 7 milhões de beneficiários, quando a gente olha toda a nossa carteira de pessoas, né, saúde, vida, odonto. A gente mostra a nossa solidez para o mercado, nós somos uma empresa que faturamos mais de 61 bilhões de receita. A gente tem mais de 78 hospitais espalhados por Brasil. Então, assim, eu falaria que transpira quando a gente fala da grandeza e do cuidado que a gente tem quando essas 2 marcas se uniram, né? Porque a gente já tinha esse olhar como uma empresa tradicional de saúde, éramos uma empresa de que também tínhamos uma carteira de ramos alimentares, mas quando se tomou-se a decisão de ser uma empresa de pessoas, a gente, na realidade, começou a olhar com o bem-estar, com o cuidado, com a saúde e de ter, de fato, o nosso beneficiário no centro desse cuidado. Aí nasceu o nosso 360. O nosso 360, a gente transpira isso dentro da Sul América, porque a gente está levando para a sociedade um acesso que talvez ele só consumiria o saúde. O odonto e o vida, ele falaria, eu vou olhar depois. Talvez era uma necessidade se ele tivesse uma dor de dente
ou se alguém, um ente querido, alguém próximo tivesse um óbito e eles entendessem a necessidade da contratação de uma assistência de vida, de uma assistência funeral, de uma cobertura, né? Talvez o patriarca daquela família veio a óbito e a família fica totalmente sem saber o que fazer. Então a Sul América trouxe o 360, aonde de fato é um benefício que o nosso cliente, acima de 3 vidas, até 199 vidas, ele faz a compra do saúde e ele tem esse benefício de saúde odonto. Então, às vezes o cliente fala, não, mas eu não quero saúde odonto. O preço dele continua igual. A gente está levando acesso e esse acesso não tem valor financeiro. Então, eu acho que é isso que a gente transmite, né, Ju, todo dia. Hoje mais, eu digo que a cada 10 propostas, 7,5 compra com 360. Então, a gente está sabendo que, de fato, a nossa carteira de cliente, ela está assistida de forma 360. Seja um acesso através de uma assistência funeral, seja através de uma odontologia, de uma cobertura, de uma extração, de uma limpeza, porque a saúde começa pela boca. Eu digo que sem vida não tem saúde e sem saúde não tem sorriso. Olha só. É exatamente isso. Você vê alguém sem saúde rindo? Não tem, né? Não tem. Pode falar, Ju. É um cuidado que a Sul América ela traz para a sociedade, imaginando que o saúde é urgente. Saúde é urgente, como a Adri bem disse. O odonto, vida, eu vou acordar pensando que eu quero fazer, eu preciso fazer um seguro de vida. E ninguém acorda com desejo de comprar. Hoje eu vou Falo comprar... isso aí, vocês estão roubando a minha fala. Mas é verdade. Eu falei que eu queria encontrar todo dia um cliente que agora eu falo, nossa, hoje eu quero contratar um seguro de vida. Pode ir lá no meu escritório, eu tô louco pra vender. Algumas classes que acham que o seguro de vida é muito longe. É muito longe da capacidade de compra dele. E quando a Sul América traz esse olhar 360, esse cuidado, é justamente para dizer para toda a população que todos precisam e merecem proteção. Exatamente. E Tina, diferencial para o corretor que quer vender Sul América nessa visão toda integrada, o que você pode trazer do que vocês muito falam lá no Santa Rita para a gente quando tem os treinamentos, né? Como que você traz essa visão como um potencial de diferenciação de mercado mesmo para o cliente, né? Eu acho que a Sul América é pioneira em muitas ações na parte da saúde, principalmente, né? A gente viu recentemente a Sul América mudando o produto, agora trazendo o 360, a Sul América ativa ali no desenvolvimento de facilidades e diferenciais, tanto para reter os clientes, controle de sinistralidade, né? E a Sul América começa, todo mundo, meu Deus, o que vai acontecer? O que vai acontecer? E no fim, as congêneres vão atrás. Seguem a mesma jornada. Né? Seguem atrás, entendem que aquele é um movimento correto que tem que ser feito, né? A questão do 360 é fantástico, né, Léo? É fantástico, porque você faz o cliente degustar os outros produtos. E gerar a cultura. Gerar a cultura, gerar a proteção, até ter um sinistro, que é para isso que tem o seguro. Se não tivesse sinistro, não precisava ter o seguro. A gente consegue gerar valor de entrega ao cliente que ele passa a se sentir mais protegido, né? Aquele velho discurso do corretor que fica só no mercado de auto. A partir do momento que ele vai fazendo o cross de venda em outros produtos, ele vai também vendo essas possibilidades se abrirem. E aí a Sul América traz um produto que permite que o cliente tenha a visão como um todo da companhia. Não fica só naquela, eu tenho Sul América, mas é bom só na saúde. Não, eu tenho Sul América, é bom no vida. Eu tenho Sul América, é bom no odonto. Você foi muito feliz, eu tenho a prima da minha esposa é dentista e ela sempre reforça isso, que a saúde começa pela boca, né? A apresentação das pessoas também é isso quando a gente vai falar, né? Então, a gente ajuda isso. E eu acho que indiretamente a gente passa a aumentar a retenção do cliente também, na visão da fidelidade com a empresa, né? Na presença dela, né, Adri? Sem dúvida, porque ele ao acionar um desses 3 produtos, ele vai acionar o mesmo interlocutor. Então você está sempre ali ao lado do cliente para atender as necessidades dele. Aquele corretor, né? Eu, como trabalhei quando nós tínhamos a carteira de automóvel, às vezes eu só falava com o corretor quando ele ia fazer a renovação e ele queria me pedir um desconto no automóvel.
Porque eu não tinha uma agenda recorrente com ele para falar de auto, de residência, de saúde, de vida, de previdência, né? Hoje, por sermos uma empresa de pessoas, eu já tenho uma recorrência maior, porque aí o corretor especialista em saúde, ele já tem uma agenda ali positiva semanal. Ele está sempre falando de algum desses produtos, né? E agora que cada vez mais nós estamos mais juntas, né? O Vida junto com o Saúde, essas agendas positivas estão ganhando ainda mais musculatura, mais corpo, mais conteúdo, criando produtos, né? Mas eu quero trazer esse corretor de automóvel, esse corretor de outros ramos, porque o cliente é o mesmo consumidor de comprar o saúde, de comprar o odonto. E eu não tenho dúvida que a Santa Rita, por ser a nossa exclusiva assessoria aqui na região, ela tem toda essa competência, porque ela tem uma área exclusiva e dedicada. Porque você, quando fala bem do que você domina, você traz opções, você traz sugestões, você tem uma escuta ativa para poder acolher esse corretor e dar essa segurança que às vezes ele não aborda o cliente dele, que tem o seguro da BMW, que é um excelente consumidor de um plano de saúde, porque eu tenho certeza que ele tem. Sim. Em algum outro lugar e que não é com você, né? Ele sabe que ele tem ali a assessoria ao lado para poder dizer, eu vou com você, vem aqui, vamos fazer uma consultoria. Não é como o seguro de auto, né? Eu não sei como é hoje a venda, mas era muito mais voltado em preço. Hoje não é preço, hoje é o que você precisa. O que você hoje sente falta no teu plano atual para que a gente busque uma solução. E, claro, eu espero que essa solução seja a Sul-América. E aí eu queria fazer uma pergunta para as três, para a gente construir, vocês três construírem e me responderem. Já tem, da parte da Santa Rita, uma visão assim de cross-sell entre os produtos? E vocês, aproveitando, né, já deram o ensejo de falar da parceria da Redditor em 2023, que talvez já seja uma novidade que merece destaque para muitos que ainda não sabem disso, né? Que vocês já veem um impacto positivo e real, se vocês tiverem algum caso que vocês lembrem, Léo, aconteceu isso aqui, posso contar para vocês, que vocês veem o cross-sell do Vida com Saúde funcionando, os corretores também, né, Tina? Reforçando um pouquinho essa questão do desenvolvimento do corretor na área de benefícios como um todo, no saúde, no Vida como um todo. A Santa Rita tem uma expertise muito grande. Começamos o saúde assim, né? Quando nós começamos a representar o saúde, nós não tínhamos nenhum corretor especialista na nossa grade. E fomos criando os especialistas, né? Hoje a gente tem um mix de corretores, temos muitos corretores especialistas e também temos muito corretor generalista que a gente capacita. Justamente visando esse desenvolvimento, Léo, a gente criou um treinamento iniciantes Vida, iniciantes Saúde, independente de seguradora, que é para tirar o medo do corretor que não conhece o produto, tirar aquele segurez, ele achar que tem que ser médico, ele vai achar que vai ter que ir no hospital liberar lá a guia. Né? Então, a gente faz isso uma vez por mês. Todo corretor assessorado por nós, que tenha interesse em participar, pode estar conosco, nos busque, porque realmente eu sou suspeita para falar da área de benefícios, né? Que é o meu xodó. Eu sou suspeito para falar porque sempre que tem treinamento lá no Santa Rita eu vou. Às vezes não é só pelo treinamento, é pelo café também, que é muito bom. O Léo era um desses corretores. Eu sou um desses corretores, eu sou prova viva. Falava da BMW, falava do não sei o que, mas o saúde desse cara, eu não, mas já pensou, vou perder minha BMW? E eu fico pensando, porque a gente lidar com tantos corretores, Sul-América tem 39 mil corretores na base, e o corretor de automóvel, ele também é muito importante para a gente, né? Além dos especialistas, cada qual no ramo, né, saúde, vida, mas o que atua com o automóvel, ele tem cliente. Então, e ele cuida do bem desse cliente, a gente quer que ele cuide, que ele dê proteção para esse cliente como um todo, para a família. Quando a gente fala seguro de vida para a morte, não, seguro de vida para vida. É para a vida. E mudou muito, né? Eu sempre falo, acabou aquela piadinha de tô fazendo seguro para deixar para a mãe, tô fazendo para deixar para outra pessoa. Não, acabou, não tem mais essa. E os produtos que vêm sendo lançados no mercado
são focados na longevidade, na qualidade de vida. Porque até saiu esses dias, eu estava vendo um influencer fazendo alguns movimentos, eu não sei se vocês viram ele. Não. Ele estava parando na frente da câmera e calçando o sapato sem usar as mãos. Ele vinha, colocava e amarrava com a perna erguida. Aí ele trocava, colocava o outro sapato e calçava. Ele falou assim, se você não fizer agora, provavelmente você vai ter uma dificuldade motora com 70 anos. Então, se movimente. Então, olha como a visão tá mudando, né? Aí, eu vi hoje de manhã um outro vídeo dele fazendo aquele burp, que é um movimento do CrossFit. Ele fazendo lentamente. Eu falei, se você não fizer 3, você vai ter problema nas costas com tal idade. Eu achei legal a abordagem dele trazer, porque é isso. E agora até vou interromper o que a gente estava falando, porque eu quero fazer uma pergunta para Ju. Ju, responde para mim. Se você tivesse que vender uma cobertura, um produto da Sul América para mim de vida, que produto que você me recomendaria? Que cobertura você me recomendaria? Ai, que ótimo. Não tá difícil, não. Eu preciso te ouvir mais. Eu gosto muito de ouvir para saber qual que é a necessidade real que o cliente tem. Né? Produtos, nós temos hoje produtos para atender a todas as necessidades dos nossos clientes e da nossa sociedade. Mas eu digo para você que hoje uma cobertura muito importante e que eu recomendo para todos os clientes, é doenças graves. Doenças graves é algo, gente, que assim, para vocês entenderem o quão agravante é hoje, 17 ou 27% aqui da região sul foram acometidos, as pessoas foram acometidas por uma doença grave. Vamos falar do câncer, tá? Esse percentual que eu estou dizendo é especificamente para a anomalia de câncer. Então, 27%, você imaginar de 3 estados colocando o sul como um todo, é muito as pessoas sendo acometidas por uma doença como essa. E vou te dizer que quem tem seguro, já foi constatado que a doença, ela cessa em função da qualidade, da tranquilidade dessa pessoa, quando ela imagina, eu tenho seguro, então eu vou me tratar, eu consigo me tratar com tranquilidade, sem precisar de, às vezes, ele gastar aquela reserva que ele fez. Então, doenças graves, hoje a Sul América tem 30 patologias que ela cobre dentro do produto. Então, é uma segurança. Precisamos tem várias outras coberturas. É uma telemedicina que eu também te recomendaria, onde quer que você esteja, está passeando, está viajando, em qualquer lugar, seja aqui no Brasil, seja fora, a telemedicina te atende. Médicos da Sul América atendendo você de onde quer que você esteja. Deixa eu te perguntar, e tem alguma empresa que faz isso para vocês? Tem. Essa empresa especial é própria da Sul América, é a Docway. A Docway é a empresa que presta esse serviço de telemedicina com todos os nossos médicos credenciados da Sul América. E que, inclusive, neste ano completa 10 anos. Olha que legal. Então, uma empresa parceira que era uma fornecedora, passou a fazer parte do grupo, então a Sul América ainda crescendo ainda mais e trazendo para dentro da nossa jornada aquele fornecedor que faz a diferença. Então, hoje, toda a nossa contratação de entrevista médica, quando o corretor fecha um contrato de PME com a gente, o agendamento que o nosso futuro cliente faz a entrevista é através da plataforma Doc e com os nossos médicos. Então, isso trouxe assim uma estratégia muito bem alinhada. Você tem ali uma equipe dedicada. Inclusive, a Docway, ela não só é uma empresa do nosso grupo, como ela também presta serviço para aquelas consultorias, para aqueles corretores que contratam telemedicina para colocar no seu pacote de serviços. Então, eu aproveito aqui para fazer o jabá da Docway, porque ela, além de ser uma empresa do grupo, ela também tem esse serviço que o corretor pode comprar para oferecer para algumas empresas, tá? Show de bola. Pessoal, agora a gente vai para o intervalinho. Mas, antes da gente ir para esse intervalo, eu vou falar uma coisa para vocês. Vou falar de um assunto que impacta muito no segundo bloco esse mercado que a gente está falando, tanto de vida quanto de saúde. Principalmente o de saúde. A gente vai voltar falando de fraudes. E a Sul América tem uma ferramenta que
eu acho que posso dizer que só ela tem no mercado e está ajudando a maturidade e o mercado a se desenvolver de uma maneira mais sadia. Então, vai lá pegar uma aguinha, a gente vai para o comercial e já a gente volta. Bem-vindos a Santa Rita Assessoria e Consultoria, onde a tradição e a inovação abrem portas no mundo dos seguros. Desde 2005, oferecemos, junto com seguradoras parceiras, capacitação e soluções personalizadas para impulsionar a produtividade de corretores nos diversos ramos, como saúde, vida, transporte, garantias e responsabilidades. Nossa matriz fica em Curitiba. Temos filiais para atender os corretores nas regiões Oeste e Norte do Paraná. No entanto, atendemos corretores em diversos estados do país. Acesse nossas redes sociais e conheça o nosso trabalho. Venha ser atendido por nosso time de especialistas. Voltamos, tomamos uma aguinha, nos preparamos aqui pra gente voltar para esse segundo bloco. Eu falei que a gente vai falar de fraude, mas antes da gente entrar nesse assunto tão delicado que movimenta tanto o mercado de saúde, a gente no primeiro bloco, Tina, falou um pouquinho sobre as novas parcerias da SulAmérica desde 2023, como que ela vem se desenvolvendo, e acho que recentemente tivemos várias mudanças e mudanças positivas que aproximaram muito o corretor da SulAmérica nessa nova visão e nessa forma que a SulAmérica vê o mercado, porque passamos por mudanças, como a gente falou, mas essas mudanças não mexeram na vida do corretor, muito pelo contrário, vieram trazer mais ferramentas, né, Tina? Perfeito. Eu queria que a Adri e a Ju, por gentileza, detalhassem um pouco mais qual foi a estratégia da companhia aqui na região sul, em todas essas transformações que a gente viu recentemente acontecer, né? Muita gente fica naquele saudosismo no passado, né? Que a SulAmérica não é mais a mesma. Então, eu queria que vocês contassem qual foi a intenção, né? E agora? Como é que estamos agora? Como vai ser a partir de agora? A SulAmérica recuou na região? A SulAmérica está acelerando na região? Né? Os corretores querem muito ouvir vocês falarem sobre isso. Vamos lá, eu quero começar, Ju. Eu acho que ele não vai só ouvir, mas ele vai também presenciar, né? Como eu disse, em janeiro, quando eu cheguei, a primeira coisa foi entender o mercado, né? O mercado curitibano, entender PIB, entender tempos e movimentos, quem é minha concorrência, qual é o meu market share, alinhado com a estratégia da companhia, né? Então, talvez tenha passado, de fato, uma percepção de um possível distanciamento, de falta de interesse ao contrário, né? Curitiba é uma das cidades. Eu estou vendo corretores de São Paulo vindo para essa praça. Então, assim, é uma praça desejada,
né? Então a Sul América ela deseja e a gente vai crescer. Os números já estão mostrando, a gente já está mudando o patamar das nossas entregas. Só que, como você disse, a Sul América realmente ela mudou muito e para o melhor. Né? A gente, com essa nossa força que temos agora com o grupo, a gente compra material melhor, a gente já traduz as medidas que a gente tem adotado em resultado. Nós somos hoje a única seguradora com a menor queda da sinistralidade. A sinistralidade de saúde da Sul América hoje roda em 80%. E quando você olha o mercado, 87%, 85%. Isso impacta diretamente o nosso cliente, na hora que ele vai chegar no momento da renovação do contrato, onde tem o VCMH e toda aquela nossa jornada de renovação. Só que com isso a gente também mudou competências e comportamentos. E a gente teve que revitalizar o time. Então a gente teve que dar um passo para trás para encontrar os colaboradores, o novo time Sul América, né, sangue laranja, como a gente diz, que tenha essa visão de valor, que tem que estar ao lado do corretor. A gente não faz nada sem o corretor de seguros. Só que a minha equipe primeiro precisava entender a estratégia para poder transbordar para a rua essa estratégia. Então hoje, seguramente, nós já estamos com um time totalmente pronto, revitalizado, com a estratégia na ponta da língua. Eu tenho vindo muito mais para Curitiba e tenho muito mais projetos nascendo ainda para esse ano, que a gente vai ter uma jornada de visitas. Eu vou pedir para a Ju depois contar um pouquinho. A gente está trazendo a alta liderança para Curitiba, para olhar de perto como a gente precisa investir ainda mais, investir em hospital. A gente tem um hospital rede própria, a gente tem a Paraná, mas a gente não está satisfeito só com isso, a gente quer mais. E não só aqui, a gente está falando de um investimento nos 3 estados, tá? Eu fiz uma revitalização também em Porto Alegre, que o time de lá, se tiver corretor assistindo a gente está chegando, já está sentindo movimentos lá, a gente tem uma agenda positiva em outubro com a alta liderança lá também. Então, assim, o mercado pode achar que a gente está dormindo, deixa. A gente vai deixar o nosso silêncio fazer barulho. É uma jovem senhora de 130 anos não está no mercado se não mudar e se não se revitalizar, né? Exatamente. E aí a gente já falou também um pouquinho, né, Ju? E quero que você complemente aí nessa história que tanto a Tina quanto a Adri comentaram e complemente para nós. Você já falou das doenças graves, já falou ali, mas também tem muita novidade para essa vertente do vida, né? Tem sim. E só reforçando um pouco mais, como a Adri bem disse, nós só recuamos um pouco para fazer melhor ainda e voltarmos melhores ainda para atuar junto com vocês, corretores. E eu cheguei em maio aqui em Curitiba e nos 3 estados do sul. E muito feliz eu fico por ver tantas oportunidades que a gente tem de estarmos juntos, construindo com o corretor de seguros, que é o nosso meio de distribuição, né? E a Tina apoiando muito a gente junto aos corretores, o trabalho que você tem, que vocês fazem, treinamentos, isso é maravilhoso, a gente precisa treinar, capacitar cada dia mais o nosso corretor para ele estar levando as oportunidades também para o cliente dele. A demanda, eu digo muito no seguro de vida, a demanda existe. A oferta é que ela está precisando ser mais intensa. Ser gerada, né? Então, assim, a demanda existe e a gente precisa estar apoiando essa nossa sociedade que tanto precisa. Imaginando o seguro de vida, hoje 17% dos brasileiros têm seguro de vida. E eu vou fazer uma correção, tá? Que eu tenho falado bastante no mercado. Não é 17. Porque se a gente pegar desses 17, 12 é obrigatório. 12 é obrigatório. Então, não, mas fica tranquila. Eu vou aproveitar e vou te devolver uma pergunta que eu acho que você vai poder responder melhor do que esse dado. Como que a Sul América tem adaptado os seus produtos para atender uma nova demanda? Famílias menores, empreendedores, microempreendedores, pessoas que têm que ter uma nova visão. Porque a gente que é corretor, é o que eu falo. Se eu parar de trabalhar e não puder renovar ninguém a partir de amanhã, eu preciso de uma cobertura de DIT que sustente a minha família durante o tempo que eu estiver afastado. Então, como que a Sul América tem essa visão para essa nova realidade do nosso mercado? Sim. Nós nos preparamos para isso, Léo. Nós nos preparamos muito bem. Principalmente, a pandemia veio, ela ainda nos capacitou mais de entendermos que nós precisamos olhar para o todo. Eu preciso ter um microseguro.
Hoje eu não olho o cliente só alta renda. O cliente que não é alta renda e que também precisa de proteção, eu consigo atendê-lo. Hoje, pasme, nós temos produtos de R$ 9 e produtos bons, com telemedicina, com rede de saúde familiar, para aquele que às vezes não consegue ter um plano de saúde, eu consigo abraçar esse cliente. Então, eu tenho hoje várias frentes para poder atender de produtos. Começando pela pessoa física. Começando pelo física. E quando você diz, Léo, que 12% vem de uma obrigatoriedade, que são atendimentos a CCTs, ou seja, sobraram quanto? 9%. E esses 9% ainda, aí eu te digo que do vida individual mesmo, não chega a 2%. Não chega a 2%. Olha, porque, que mar aberto a gente tem para trabalhar. Por que ainda digo? Porque hoje tem os seguros que são feitos pelas empresas, empregado e empregador. Esse seguro é meu? Não. Esse seguro é da empresa. E quando eu estiver dentro da empresa, ele é meu. Eu tenho. Mas se amanhã eu não estiver na empresa, como faz? Aí eu posso estar em um outro momento de vida, com uma idade mais avançada. Às vezes podem as seguradoras nem conseguir aceitação para o meu seguro. Eu acho que essa é a maior missão do corretor, né? A gente está passando por um momento econômico do país de muita transformação. A gente está debatendo questões como previdência, aposentadoria, a gente já debate há 20 anos, né? Mas a gente nunca sai do lugar. Mas a gente está falando de um assunto que eu gosto de puxar um gancho, que é o aumento da tributação. Países muito desenvolvidos, Japão, 90% da população segurada com vida, Estados Unidos 70%, Inglaterra, Reino Unido ali na casa dos 50%. Quais são fatores que coincidem? Vocês sabem qual é um fator que coincide nesses 3 megapaíses? O alto custo de impostos de tributação. Então, o Japão, a população ela não foi... Ai, que lindo! Comprar, Tá tudo lindo, eu quero ter um seguro de vida. Não, ela aprendeu que o quê? O governo vai cobrar. É uma brincadeira que eu sempre falo assim, morreu? O governo vai cobrar da sua família a sua morte. Você tem que ter essa visão, né? Então assim, e aí eu faço esse cross de a empresa, você vai trabalhar, pensa comigo, você que está nos assistindo aí, você entra lá com 18 anos e deseja fazer carreira até os 65. A empresa vai manter um seguro de vida lindo, que se você for afastado, ela vai possibilitar uma indenização à sua esposa, não vai possibilitar doença grave, provavelmente, não vai possibilitar o DIT. Aí você vai sair com 55, 60 anos, vamos dizer assim, né? Você conseguiu se aposentar. Talvez seja nessa fase da sua vida que o câncer vai aparecer, que uma doença grave vai aparecer. E aí a seguradora vai fazer que nem o banco na brincadeira que eu faço. Num dia de sol, ele te entrega um guarda-chuva aberto. Num dia de chuva, ele te toma. Ah, mas então a seguradora é uma vilã. Não! A seguradora, seguro de vida, a gente sempre falou aqui para vocês, gente, é faixa atuarial, é risco. Hoje, os seguros que permitem uma contratação que falam que faz o seguro para toda a vida de outras empresas, elas vão extinguir as coberturas principais com 65, 75 anos. Você vai continuar com a cobertura de morte, que eu falo que é o planejamento, que é o serviço do corretor, em revisitar aquele cliente e falar assim, olha, agora que a gente vai sentar e vai conversar que você talvez já não precise mais disso e a gente tem que focar mais nesse produto. Então, a gente precisa sim ter uma visão integrada e passar para o cliente essa visão. Esses dias mesmo, eu fui abordar um cliente meu, falei, você não está precisando de seguro de vida? Não, eu tenho da empresa. Eu falei, legal, você tem o da empresa. E você sabia que o teu salário, se você se afastar, você não recebe mais benefício nenhum? Sério? Eu falei, o teu salário, quanto que ele é na folha? Nossa, meu salário é baixo, eu tenho bastante benefício. Eu falei, então, tá na hora de você ter um DIT. E isso eu tenho certeza que a tua empresa não tá te oferecendo agora, né? Aí ele falou, nossa, mas tem, o que é isso? Daí eu expliquei, daí ele falou assim, você lembra que você comentou que você teve um amigo, né, que descobriu um câncer e tal? Quanto tempo que ele ficou afastado? Nossa, poxa, a cirurgia foi rápida, mas ele teve uma situação lá, que ele teve uma complicação, ele acabou ficando 2 meses sem poder trabalhar. Eu falei assim, sabe que tem uma cobertura que se você pagar uma franquia lá de 7 a 10 dias, você já pode estar recebendo um adicional, você não precisa fazer o DIT do seu salário, né? Ontem mesmo, eu estava saindo do escritório e minha funcionária falou, poxa, passei uma cotação, mas eu achei cara. Aí eu falei,
Falei, quanto que foi? Daí ela falou, não, eu passei um DIT de R$500 por dia, deu 4 mil no ano. Que a pessoa é dentista e tava com essa preocupação. Falei, legal, então se a gente fizer as contas, quanto que ela ganha? Que ela te falou, 15. Daí eu falei, então você tá falando que ela vai pagar 4 mil no ano para garantir os 15 pelos 500 do dia? Daí ela falou, nossa, não tinha pensado nisso. Eu falei assim, acho que aí que tá o mal do corretor. Ele pensa com o seu bolso, quanto ele vai gastar e não pensa com o bolso porque do cliente. Porque às vezes o que é caro para um é barato para outro. Eu olhei para ela e falei assim, o custo do seguro não tá dando 1/3 de um salário do mês. De 12 que a gente tem. Então, assim, é uma adequação que é só você saber a forma que você vai apresentar, né? Só que aí tem aquele assunto que a gente falou, que a gente tem que conversar e que o pessoal gosta de conversar. O pessoal adora uma fofoquinha de falar de fraude no seguro de saúde, né? Começou com a coparticipação, né, Adri? Mas fala aí. Mas vamos lá, Léo, antes de entrar no assunto de fraude, eu estou no mercado há mais de 30 anos e o mês de outubro é um mês que a gente celebra o mês do corretor. Eu fico muito feliz que essa nova geração, e você faz parte dessa nova geração, me faz transbordar de orgulho de saber que o nosso setor tem um papel tão relevante na sociedade. Eu costumo dizer que eu sou que nem médico. Exato. Você me convenceu. Eu não sou dentista, mas você me convenceu a querer contratar um dentista. Não, olha aí, pronto. A gente pode conversar sobre isso. Ela vai me ligar pra mim, corretora. Não, vai fazer comigo. Por quê? Porque olha o quanto que a sociedade é carente de informação, né? Agora vamos falar de fraude, né? A Sul América ela realmente foi pioneira. Antigamente nós éramos desejadas a ser reconhecida por ser a maior seguradora de fazer o reembolso em menor curto espaço de tempo. Fomos a pioneira em abrir o aplicativo, né? Hoje os nossos milhões de beneficiários acessam no alcance dos olhos imposto de renda, reembolso, rede, tudo, coparticipação. E isso foi mudando. A pandemia fez com que a gente tivesse muitos aprendizados. E esse aprendizado fez com que a Sul América se posicionasse de uma forma muito mais rígida com relação ao tema fraude. Eu digo que a gente é uma empresa que negocia assim, variações de coisas. A exceção lá, ela existe para ser quebrada. Só que a única coisa que a gente não tem exceção é fraude. Então, a gente começou esse olhar mais cirúrgico com reembolso. Nós somos a pioneira a pedir o comprovante que você foi lá e fez o procedimento, que é o desembolso. Sim. E isso virou um caos, porque o cliente achava que nós estávamos chamando ele de ladrão. O corretor, então, como assim? Você está me pedindo para pedir para o meu cliente apresentar o comprovante que ele pagou aquele procedimento, mas não é reembolso. Você está sendo ressarcido de algo que você se foi lá e pagou. Então começou por aí. A gente teve assim mudanças de processos, a tecnologia nos ajudou muito, né, ao combate disso. Depois a gente passou por uma outra fase que foram os prestadores de serviços, que colocam variações de códigos para ter uma receita melhor e maior. Sempre existiu, mas agora de uma forma muito mais para recuperar os 2-3 anos de pandemia, que afetou muito, né? Porque ninguém ia no hospital. Foi um desequilíbrio de regra, né? Total. Depois a gente trouxe a cultura do abuso, que a coparticipação ela fez muito parte disso, impulsionada pela fraude dos tratamentos de TEA, do autismo, que uma criança ficava 24 horas no tratamento, mas ela não dorme, ela não vai na escola. Um pai que ganhava 5 mil apresentava um reembolso de 40. Como que isso acontece? E a gente foi começando a conectar essas pontas, né, desse grande novelo de lã, e a gente começou a trazer uma cultura de consciência, porque a sinistralidade do setor, não estou dizendo nem só a nossa, da Sul América, estava em 3 dígitos, acima de 3 dígitos. Então a gente começou a aprender a fazer isso numa velocidade muito rápida. Então a gente passou pelo beneficiário, a gente passou pelo prestador, a gente passou pela modelagem do seguro, lançamos os produtos só com coparticipação. O mercado disse que isso não ia virar, todo mundo hoje só vende com coparticipação. 70% da venda hoje no mercado de saúde é com coparticipação. Né? Porque a gente ensinou o corretor a dizer que a coparticipação não era uma penalidade, era uma sustentabilidade para o nosso negócio. E agora a gente chegou na venda. Então a gente está vivendo agora a onda da fraude no momento da venda. Então lá no começo, quando a gente começou a falar muito sobre fraude, a gente fez uma campanha do Use Bem. Nas redes sociais da Sul América a gente falava para o beneficiário final: compartilhamento de senha é fraude, quebra de recibo é fraude.
E às vezes o beneficiário não achava que aquilo era uma fraude. Então a gente começou a transbordar isso de uma forma mais clara, o que era. E o que a gente está buscando e a gente quer lançar esse ano? O Venda Bem, que aí é uma linguagem mais para o nosso mercado, direto com o corretor, dizendo para ele que você contratar um seguro, o nosso plano hoje, na nossa prateleira, é nacional, eu não tenho plano regional. Então, aquele corretor que começou a trabalhar agora, porque a gente está vendo um movimento de novos entrantes, que são os corretores de ramos elementares, sendo mais provocados pelas assessorias e dizendo, deixa eu entender. E às vezes ele entende que o plano, por ser nacional, ele pode comprar em qualquer região de tarifação. Mas não é assim. E aí, qual é a fraude da vez? Contratações onde uma empresa fake é feita com o CNPJ da minha tarifação mais barata, que hoje é Minas, sendo que a empresa, as vidas ficam em São Paulo, que a minha tarifação é muito maior, até pela rede de eficiência de prestadores. E aí a Sul América começou a atuar e começou a trazer um zoom muito grande. A gente vê um volume muito grande de corretores de um estado vendendo em outro estado. Hoje ele pode vender no Brasil inteiro, mas uma concentração muito esquisita. A gente começou a acompanhar os indicadores e começou a ver que aquele indicador daquela empresa de Minas, a frequência era muito grande em São Paulo, de exames, de consulta. Isso não é normal, ninguém sai daqui para vir para cá fazer uma consulta. Por mais que seja perto, não Exatamente, é tão perto assim. Né? E aí a Sul América, na realidade, chegou em 900 contratos, onde 50% disso eram empresas fantasmas, e a gente já conseguiu aí acumular e apurar mais de 300 milhões de prejuízo, entre sinistro, entre agenciamento, que eu vou recuperar, entre vitalício, porque eu estou cancelando todos esses contratos, eu estou abrindo uma notícia crime, tem assim consequências que o meu time jurídico vai trazer isso de uma consequência para uma esfera criminal. Então, o mercado está dizendo, mas a Sul América está difícil de vender. Não, a gente quer a venda certa, porque a gente está preocupada com a sustentabilidade do nosso negócio. Né? E a sustentabilidade é eu voltar a divulgar o meu VCMH no ano que vem menor do que eu fiz esse ano, como a gente tem feito isso há 2 anos consecutivos. Então, o combate à fraude é algo que é inegociável. As medidas que a companhia toma, criminal ao corretor, estanca o passado, mas o futuro é o bloqueio imediato do corretor. E, infelizmente, aqui na região de Curitiba, a gente teve que tomar algumas medidas de corretores que foram bloqueados, porque a gente evidenciou fraudes e graves, né, de manipulação de documento, de manipulação de FGTS, e que não é só a tarifação errada, ela vem também com uma outra variação de fraude, né? E o contrato é um contrato de boa fé, né? Então, eu acho que isso é uma das coisas que a Sul América... E aí a gente está vendo um movimento muito grande de outras concorrentes, isso é positivo para o nosso mercado, porque aquele corretor que vende de forma consultiva, correta, ele acaba sendo penalizado, porque eu trago regras de aceitação muito mais duras. E às vezes o cliente fala, mas eu preciso disso. Olha, infelizmente você precisa provar isso, isso e isso, sendo que a minha aceitação era muito mais leve, muito mais dinâmica. Mas para que eu possa combater e preservar essa nossa carteira, a gente tem que tomar medidas mais duras, né? Eu acho que é o caminho. A gente falou, eu fiz ali agora falando dessa questão do vida, do imposto. Ou você aprende no caminho do amor ou no da dor, né? E aí a gente não pode falar isso com orgulho, mas brasileiro é rei. Criativo! Eu falo assim, esses dias meu sogro teve um golpe do cartão de crédito aplicado num cartão virtual que não estava nem gerado no aplicativo. Aí ele, mas isso, eu falei assim, para de pensar com a cabeça de pessoa honesta. Você tem que pensar com a cabeça do bandido para você entender o que ele está fazendo. E Tina, aí eu acho que cabe uma pergunta para ti, né? Como que a Santa Rita, pelo que a Adri nos trouxe, também ajuda a Sul América a ter essa visão? Porque o treinamento, fazer do jeito certo, eu acho que vocês podem passar essa visão para o corretor, né? Aprender a trabalhar da forma correta. Já começar trabalhando da forma correta, né? Perfeito, Léo. A Santa Rita também, a tolerância zero para fraude. Sempre fomos, né? Sim, em qualquer uma das áreas hoje da assessoria, se a gente pega algo suspeito, a primeira coisa que a gente faz é passar para a seguradora.
E a seguradora, que tem um departamento jurídico por trás, cabe a ela decidir o que vai fazer ou não. No passado, já tivemos vários casos onde nós apontamos a fraude e a área de venda da seguradora fecha o olho porque aquele produtor ali está demandando negócios, né? E isso nos gera uma frustração realmente, né? E essa pegada agora com a SulAmérica está muito evidente, eu acho perfeito, né? Tanto para o corretor, quanto para o CNPJ, quanto para o CPF, sim, que nos surpreendeu recentemente a SulAmérica negar novos entrantes em apólices já ativas, o CPF daquele colaborador, porque sabia que no passado ele foi fraudulento. Outra apólice com fraude de reembolso. E quando eu conversei com a Adria, com toda a equipe aqui que nos apoia a respeito disso, ficou muito evidente que a tolerância a partir de agora é zero. Inclusive, o mercado gerou buchicho. Não, a SulAmérica está descredenciando tal laboratório, tal hospital, tal médico. Agora a gente sabe o porquê, a gente tem que saber o porquê das coisas e dar nome aos bois. E é isso que a SulAmérica está fazendo. Mas eu vou dar um spoiler aqui. Vocês devem ter visto mídias da SulAmérica dizendo do namorado da Sandy, né? Eu tô falando de um jornal velho. A gente fala de uma clínica, até na mídia, um dia na televisão, estavam falando de uma clínica no Fantástico, de uma clínica de home care. Eu falei, gente, o nosso nome na página, né? Não o nosso nome SulAmérica, mas o mercado de saúde falando das fraudes, né? Agora a SulAmérica vai passar a divulgar o corretor bloqueado. Então, por quê? Porque a gente entende que eu não tenho que ter medo de dizer ao mercado, olha, não compre com esse corretor, porque esse corretor é fraudador. Não, e só complementando, outra questão que eu acho que é muito importante, a CEO da SulAmérica, a Raquel Reis. A Raquel Reis, ela é a presidente da FenaSaúde. Exatamente. E isso já está em desenvolvimento na FenaSaúde, uma blacklist de corretor, de prestador e de usuário, para que todo o sistema de saúde consiga. A gente precisa organizar o mercado. Perfeito. Né? E para organizar, a gente tem que doer de alguma forma. Não tem como. Eu falei no programa de ontem, né, sobre a nova Lei Geral de Seguros. É uma lei que a gente sabe que foi aprovada, que teve ali o período de aplicação, que vai começar agora em dezembro, a 15040. E perguntei muito para o Dr. Paulo, que esteve aqui com a gente, né, como que as seguradoras estão preparadas. Porque, no meu entender, e aí é uma opinião pessoal minha, essa lei ela levou 20 anos para ser aprovada. Então, ela já nasce defasada em muitos pontos, infelizmente. Mas que bom que ela nasce, que ela seja a primeira e que novas emendas surjam dela, trazendo essa visão. Porque não adianta. Algo que puxa na minha visão. Uma coisa puxa a outra. Quando você tem aquele corretor que não sabe dizer não para o cliente. Eu falo, gente, é a pior situação que você pode se ver refém. Eu falo isso, já falo há 2 anos. Como é libertador eu chegar na minha empresa e olhar e falar, esse cliente aqui, obrigado, foi bom enquanto durou, eu não quero mais ele, porque ele evidenciou um comportamento estranho comigo. Nós recentemente tivemos uma questão de fraude, que a gente até contou com o apoio lá do pessoal da Santa Rita, mas não era a tua área, tá? Era a área de auto. Nós não somos questionadores. Eu falo assim, falei até pro nosso vendedor, eu falei assim, se a seguradora está negando, ela está muito embasada, porque a gente sabe que ainda hoje a negativa, aquele papo do eu vi um cara lá que contou uma história que ele estava meio embriagado e a seguradora pagou. Quem nunca ouviu essa história no nosso mercado? É bonito? Não, não é bonito. Porque não tem que ser a seguradora negando, tem que ser a pessoa que saiu para dirigir, não dirigindo. Tanto que diversas seguradoras hoje têm um motorista amigo, quando a gente fala no alto. Exatamente. Ou seja, a gente ainda consegue fazer com que apoiemos na ponta o cliente para ele não precisar sair embriagado. Eu falo assim, eu sou uma pessoa que tem plano de saúde e o que eu posso evitar de ir até o hospital e usar um serviço de telemedicina, eu prefiro 1000 vezes. Até para você se proteger de outras bactérias, é o que eu falo para minha esposa, assim, se eu sei que para quando que eu vou? Quando eu tenho um cálculo renal, eu não tenho o que fazer, eu tenho que correr e assumir o risco.
Mas nós mesmos tivemos um cliente nosso que falou, poxa, eu fui lá tratar um apêndice, voltei com uma herpes zoster. Pois é, com 80 e poucos anos. Eu falei assim, meu Deus, seu Nilson, porque, né? Mas tá bem, tô bem. Então, assim, eu vejo que no que a gente falou durante esse programa, e aí eu vou abrir para a pergunta final para vocês, tá? Como que vocês veem essa integração do vida com saúde? E eu quero que todas me respondam isso. E como que vocês enxergam o futuro do nosso mercado? A gente falou muito aqui das inovações e tudo, mas como que vocês enxergam aí saúde, vida e bem-estar? Porque a Sul América também foi pioneira num movimento de bem-estar dentro do nosso país, né? E a gente continua, né? A gente tem provas de rua, a gente fez um evento esse ano levando cultura, a gente fez um evento aqui dentro do Teatro de Arame. Da Ópera de Arame. Ópera de Arame, Ópera né? de E eu Arame. nunca tinha entrado. É lindo. Foi maravilhoso. Moro do lado, sou suspeito para falar. Nossa, eu fiquei apaixonada. Levou a Orquestra Ouro Preto com a Vanessa da Mata. Isso é bem-estar. Bem-estar não é só ficar na academia, não é só correr. É cultura, é educação, é levar informação através dos nossos corretores. Falando do nosso mercado, falando de sustentabilidade, eu estou vendo um mercado muito mais consultivo. Como eu disse, você é uma nova geração que está empurrando uma geração talvez muito tradicional, mas que está se adaptando para poder acompanhar a nova cultura de consumo, mais digital, mas sem perder a humanização. Então, eu faço um overview e aí fica mais fácil de você conseguir trazer esse tripé, saúde, vida e odonto. Hoje em dia você compra um seguro de auto, vem o pet, tem essas combinações, né? A gente está falando hoje do nosso universo de pessoas, mas o mercado de coisas também tem isso. Você compra um celular, vem um seguro. Hoje em dia as coisas estão mais acessíveis para que a gente possa conectar e poder fazer. E quem vence tudo isso? O mais preparado, o que tiver uma boa consultoria, o que gosta de fazer o que faz. Porque você vender é vender uma ideia. A gente vende e eu não entrego a caneca, eu não entrego o óculos. Eu vendo um serviço que ele tem que acreditar no que eu estou dizendo e que quando ele for usar, ele tem que ser atendido da forma que eu vendi, que ele entendeu que ele vai ser acolhido. Melhor experiência. Exatamente. É Isso uma é difícil. personificação no atendimento, né? Sair do padrão do feijão com arroz, vamos dizer assim. Exatamente, porque o feijão com arroz ele vai lá e ele compra pela internet. Sim. Porque ele vai falar com o robozinho e tá tudo bem, é assim que ele quer. E vai ter o perfil de consumidor assim. Só que eu acho que o corretor que tiver antenado, que tiver disposto a se reinventar todos os dias, né, de levar essa consciência para o cliente, porque essa responsabilidade é de todos nós. É desde o consumidor, que vai ter que fazer de forma certa, coerente, não querer ter um ganho secundário. Eu vou falar meu CEP errado porque é mais barato, né? Do corretor ser um consultor, ele poder ouvir, a escutativa que a Ju fala é hoje o que mais faz transbordar em negócios, porque para mim é o melhor lead, você ser atendido e você vai falar numa roda de conversa, nossa, eu contratei um seguro, gente, a pessoa foi aonde eu precisava, eu nem imaginava que tinha um seguro disso, é mesmo, quem é? E aí, esse para mim é um lead mais justo e o que te realiza como profissional. Aquele que você compra, eu particularmente acho que ele não tem o valor financeiro, né, de você entregar o que você faz bem. E acho que em linhas gerais é um pouco do que eu espero para o mercado, olhar sustentável, porque se ele for sustentável, todos nós ganhamos, não é um ganho só imediato. Eu vejo um mercado muito mais maduro, né? Cada dia mais a gente buscando atender a necessidade do nosso cliente, que são diversas. Cliente de todas as formas e ele tem necessidades diferentes. E gerações. Total, é isso. Então a gente precisa ouvir mais algo que eu gosto muito na Sul América é que a nossa escuta está muito ativa. Então a gente quer ouvir, nós estamos fazendo grupos de corretores, trazendo eles para a gente conversar com os nossos executivos, com o pessoal da área de produtos, de pricing, para a gente ouvir mais qual que é a necessidade. Ele está em campo, ele que está no dia a dia com os clientes. E a gente quer cada dia mais, inovar, fazer o melhor, a gente criar ainda mais musculatura para esse nosso mercado. Quando a gente traz o 360,
que é outra coisa, né, Adri, que a gente tem feito com tanto amor, com tanto carinho, para levar para o mercado esse aculturamento, para as pessoas entenderem o quão é necessária essa proteção. Então, esse 360 eu acho que é a prova maior, né, que a gente gosta muito de cuidar de gente. Que é a nossa missão, né? É isso, é o nosso propósito. Quando a gente trabalha com propósito, fica diferente. Sim. Né? A Adri falou bem, a gente trabalha com amor, a gente trabalha com carinho, com dedicação. Então, é assim a nossa empresa hoje. Então, o mercado amadurece, ótimo, os corretores também, vem um novo fôlego de corretor, um corretor diferente aí, atuando e mais exigente. E é isso que a gente quer, tá? Corretor de seguros, a gente quer que você seja exigente mesmo, porque nós queremos estar prontos cada dia mais para levar para a sociedade o que de melhor a gente pode, que é trazer proteção. Todos os dias é pensar na proteção. Tina, 90 anos de parceria, o que você quer fazer nos próximos 90? Olha, Boa! com certeza, nossos próximos 90, né? A nossa assessoria já está muito bem consolidada, estruturada, preparada para os próximos 90. Talvez daqui uns 30, se eu tiver aqui ainda, ou talvez seja o meu filho aqui, os seus filhos, estão vendo aqui, né, Tina? Daqui a pouco os netinhos do Santa Rita já estão atendendo o telefone. Já estão Rita, e só para finalizar, que o nosso prazo, né, já está esgotando. Outra coisa que eu gosto muito da Sul América, agora eu vou defender aqui o lado feminino dessas líderes. Tive a honra de participar no PRA, lá em Foz do Iguaçu, esse ano, a convite do Vida. E foi fantástico. E fica muito evidente a liderança feminina na seguradora, desde a CEO até vocês estando aqui próximos de nós, né? Isso já mostra... 67% do quadro de funcionários da Sul América é feminino. Isso é 38% fantástico. é de liderança feminina. Isso é fantástico, Você lembra o gente. que eu falei quando eu comecei o podcast? Que eu adoro receber mulher. Porque eu adoro... Minha esposa e minha sócia é o meu maior orgulho. Eu falo, Ai, que legal. é muito bom ver, e por muito tempo a gente tem, como homem, eu tenho que me colocar no papel de vocês, o qual é difícil a ocupar a liderança feminina numa posição estratégica. Né? Se você falar que 67% da Sul América é feminina, acho que na assessoria Santa Rita é 95%. Porque o Santa Rita teve 3 filhas mulheres. Então, é uma cultura muito enraizada, sempre foi para nós. Quando nós começamos ali no mercado, eu era uma menina ainda, ia visitar os corretores, era um mercado totalmente masculino. E algumas seguradoras ainda são. Você vê a mulher nos cargos mais baixos e os homens nos cargos mais altos. E na Sul América a gente vê uma inversão disso. Isso na Sul América é tão natural porque a gente não concorre, né? A gente está ao lado. Então a gente toma decisões juntos, independente do gênero. Isso na Sul América é uma coisa assim... tão leve. E olha que somos centenárias, hein? Eu costumo falar, né? Quando a gente vai falar de seguro de vida, principalmente, quando a gente vai fazer uma abordagem com a mulher, ela é muito mais receptiva pela história que já carrega, de cuidar da família, de cuidar do lar, dessa visão, né? Por mais que hoje as mulheres ocupem o mercado numa posição aí que a gente acabou de falar, mas essa abordagem, né? Eu acho que é até uma dica para os corretores, eu estou passando dica para a concorrência. Às vezes não vai falar com o marido, vai falar com a mulher, ela vai ter um olhar um pouco mais apurado sobre o que você precisa. E eu acho que esse dado de 95% lá no Santa Rita é mentira, é quase 99%. Mas só tem o Marlos do Santa Rita, o Rodrigo, Calixto e o Bruno. Você é assim, amor. Você está colocando 1% muito para eles. Você está dando 1%, está sendo muito. Meninas, obrigado pelo bate-papo. Obrigado pela maneira leve que a gente conduziu um assunto delicado que envolve famílias, futuro, gerações. Eu sou imensamente grato por ter vocês aqui. Mais uma vez, a gente trazendo sempre convidadas de muita relevância para o nosso mercado, né? E levando o podcast para o Brasil todo aí, para o mundo, né? Mês que vem a gente está em Las Vegas, é um evento que vai ter aí a presença, até fazendo parênteses que eu falei para o Marlos, né? Esse ano o ITC está muito voltado também para esse lado de saúde,
A gente já esteve presente lá no passado com tecnologias. O convite fica aberto à Sul América para estar, quem sabe, ainda esse ano ou quem sabe ano que vem com a gente lá também. Nós fazemos a cobertura. Semana que vem, hoje, vocês estão vendo esse programa na quarta, tá? Amanhã, provavelmente, amanhã não, sexta, eu vou estar fazendo stories lá no Conec com alguém, com alguma dessas meninas lá de volta. Nós estaremos no Conec, então a gente vai estar divulgando um pouquinho mais. Muito obrigado, Adri. Posso dar uma mensagem final? Claro, fica à vontade. Posso Agora deixar? é seu. Primeiro, de agradecer novamente a vocês. Assim, passou muito rápido. Eu ficaria mais 2 horas aqui, porque a gente troca, a gente sai daqui com alguns insights, que essas rodas de conversa, eu acho que elas são positivas justamente por isso, né? São os insights que a gente sai daqui com algumas provocações boas. E, claro, não deixar de falar da nossa campanha de vendas. A gente está com uma campanha que a gente está olhando para Curitiba e o interior. Então, a gente está olhando de estratégias regionalizadas, que era uma coisa não tão habitual na Sul América. Então, hoje a gente está com uma campanha de 7 carros, onde São Paulo concorre com São Paulo, o Sul concorre com o interior, que são 2 praças muito similares, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Então, aqui o pessoal do Sul, a gente tem um carro para vocês aqui. A gente está com o nosso time afiadíssimo, com toda a campanha afinada para dividir com vocês, para saber o quanto vocês precisam vender para concorrer ao carro. Levou, não é sorteio. Então, olha só. A gente tem o nosso Pra Saúde, que é um programa de remuneração adicional trimestral, que ele também está baseado numa venda, num crescimento, na renovação da sua carteira. São várias combinações que também, eu digo que a Tina ela faz isso, assim, eu falo que ela é o nosso braço, a nossa perna, nossos olhos. Ela conhece a nossa estratégia de frente para trás. A gente está à disposição para fazer um grande evento online, para explorar mais essa nossa campanha, que vocês podem ter um ganho aí adicional do que a gente tem. Então, assim, não deixem de ter a curiosidade do que está acontecendo na Sul América, real time. Santa Rita ela é atualizada, sempre na frente, porque ela precisa transbordar essa estratégia, né, para o mercado. Dá ciúmes em alguns, mas faz parte. Eu costumo dizer que às vezes a Santa Rita sabe mais do que a seguradora. Faz parte, eu digo que isso é um ranço positivo, né? Sim. Porque eles se mexem mais rápido. E agradecer a todos vocês, espero que essa nossa conversa tenha sido agregadora, que a gente tenha alimentado vocês com alguma provocação, que você fale, olha, eu não tinha observado isso, eu vou passar a olhar, né? E tô disposta a voltar aqui pra gente falar, continuar falando de novidades, continuar levando conteúdos que possa alimentar o nosso telespectador aí do outro lado. Que bom, foi muito bom ter você aqui. Ju, obrigado pela presença. Eu que agradeço a você, Tina, querida, nossa parceira aí de longas datas. Vai comemorar 130 com a gente, quase que a Santa Rita fazia. E muito obrigada, Léo. É um prazer estar aqui e saibam, corretores seguros, que essa região para nós, ela está muito no radar. E a gente quer você conosco. É isso aí. Tina, obrigado por me ajudar a conduzir esse programa de maneira tão brilhante aí com a gente, com as nossas convidadas. É sempre um prazer ter a Santa Rita aqui com a gente, levar principalmente para o corretor essa visão que sai do alto, sai só do vida, vai para tudo, vai para o vida, vai para saúde. Venda mais, ofereça mais, porque é como eu costumo dizer, se você não está vendendo, se você não está oferecendo, tem alguém fazendo isso por você, né? Exato, e conte com a Santa Rita para isso, que hoje nós temos vários núcleos especializados justamente porque o corretor não consegue saber de tudo, mas conta com o nosso núcleo de saúde, de vida, transporte, garantias, responsabilidades e o corporativo, que a gente te ajuda a desenvolver essas carteiras dentro da corretora. E eu só tenho que agradecer essas mulheres maravilhosas. Muito obrigada pelo meu convite. Obrigada, temos muito trabalho pela frente. Bora vender? Bora! Pessoal, para quem nos acompanhou, uma excelente noite, uma boa noite de descanso. Fiquem com Deus. E olha, para quem estiver no Conec, a gente se encontra já aí e a gente vai tirar uma foto, trocar um abraço e trocar ideia com essas mulheres também. Um abraço, uma boa noite e fiquem com Deus.
Bem-vindos à Santa Rita Assessoria e Consultoria, onde a tradição e a inovação abrem portas no mundo dos seguros. Desde 2005, oferecemos, junto com seguradoras parceiras, capacitação e soluções personalizadas para impulsionar a produtividade de corretores nos diversos ramos, como saúde, vida, transporte, garantias e responsabilidades. Nossa matriz fica em Curitiba. Temos filiais para atender os corretores nas regiões Oeste e Norte do Paraná. No entanto, atendemos corretores em diversos estados do país. Acesse nossas redes sociais e conheça o nosso trabalho. Venha ser atendido por nosso time de especialistas.